Pessoal, eu já tinha feito uma aula anterior, e até mesmo tinha escrito um artigo explicando o que que eu entendi em relação à habilidade de leitura do professor Olavo, que para mim é a habilidade central em relação ao COF e talvez uma das habilidades mais diferenciais dele. Diga o que for, queira aquilo que queira, goste ou não goste, não importa. O homem leu muito bem, e quem pegou explicações dele em relação a livros, geralmente vai ter uma certa surpresa de onde que ele tirou tanta coisa, lendo às vezes um texto que você só consegue extrair uma gota, o cara tira ali baldes e baldes de conteúdo de conhecimento. De onde que sai isso e aonde que essa habilidade de leitura se posiciona em relação ao seu trabalho. Então eu escrevi esse texto anterior, mas conforme eu fui progredindo no curso online de filosofia, acabei descobrindo algumas outras coisas, principalmente acabei entendendo de onde ele tirou isso, né? E quase sempre uma técnica que é formada fora daquele contexto de aplicação natural, ela traz uma experiência nova e isso faz com que funcione melhor alguma coisa que na área comum de aplicação estava meio que fechada. E é mais ou menos isso que aconteceu com a sua capacidade de leitura, e essa capacidade ela é fundamental para livros que têm um cunho filosófico, né? Eu vou explicar como que ela funciona, vai ficar claro por quê. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que os livros, eles não são conhecimento explícito. Não existe transmissão ou transfusão de conhecimento, tá? Não é possível pegar alguma coisa que você sabe e passar para uma pessoa que não sabe aquilo. Tem até um professor, o José, falecido José Molinácer, que ele fala que a educação, o professor, é a profissão mais difícil de você entender os seus resultados. Você não consegue medir. Às vezes você faz tudo certo para uma pessoa aprender e ela não aprende. Às vezes você faz tudo errado e a pessoa aprende. Então, educar é um mistério e que o fator principal é a vontade. Então, não é possível você fazer uma transfusão de experiências ou de conhecimento. Depende daquele que está buscando esse conhecimento. A parte ativa é aquele que está buscando. Então, isso daqui assentado, nós temos a seguinte questão: todo livro ele é uma possibilidade de conhecer alguma coisa. Então você não sabe algo, você lê um livro porque você quer saber aquilo dali. Se você quer saber uma história e lê um vermelho e um negro, você quer saber o que que aconteceu com aquele personagem, e esse daí é o seu objetivo. Conforme você vai lendo aquele romance, aquela história, seja com traços fictícios e também com alguns pedaços de história real, que não é importante para um romance, aquilo dali vai se compondo na sua cabeça e você começa a perceber a história, a descrição dos personagens, dos locais, enfim. O seu processo imaginativo ele é facilitado por uma leitura em tipo de romance, em tipo ficcional, e essas leituras que são mais fáceis de você imaginar. Bom, quando a gente está lendo um livro de filosofia, você tem um registro de conhecimento compactado. Ele não está explicitamente tratando de tudo o que ele precisaria tratar, naturalmente, né? Ele não está te contando uma história. Muitas vezes ele está te dando uma conclusão, um pedaço de raciocínio, ou uma parte de uma conclusão com um pedaço de raciocínio, às vezes um argumento lógico, às vezes uma experiência que é difícil de você refazer. Então, agora mesmo eu estava lendo aqui um livro chamado Inferno, Monsenhor Segan, não sei se é assim que fala, mas ele estava tratando sobre um determinado padre que Cristo permite que ele seja possesso lá por um demônio, e ele fica muitos anos possesso por esse demônio, e ele explica a experiência dele durante isso, né? Que ele sentia a alma dele como uma flecha que se voltava para Deus o tempo inteiro, mas quanto mais ele se voltava para Deus, mais ele se afastava de Deus simultaneamente. Então essa daqui foi uma experiência que ele teve e está sendo tratado dentro de um livro que é um livro também teológico, mas também de filosofia. Então, assim, é uma experiência e é muito difícil de você conseguir recompor tudo o que nessa escrita, na hora que você está lendo isso, você não consegue pegar tudo aquilo que essa pessoa viveu naquele momento e naqueles vários momentos em que ele passou por esse tipo de situação. Então, o que que a gente tem que fazer e o que que o professor Olavo fazia e
me chama a atenção muitos dos seus alunos ignorarem esse fato básico e tentarem pegar a capacidade e conclusões de inteligência que o professor Olavo tinha, ignorando a sua capacidade de leitura, o que não faz o menor sentido. Porque a fonte de onde ele tirava isso, das suas vivências reais, mas da sua capacidade de leitura. Porque é óbvio que se você espera alguma coisa mais da vida, você vai ter que ler livros, né? Você não vai ter acesso a esse conhecimento, essas possibilidades de conhecimento em outra via que não seja os livros. Isso aqui é matéria batida. Então, assim, muita gente ignora esse fato. Mas o que que acontece na vida do professor Olavo? Quando ele era criança, quando ele era jovem, ele queria ser cineasta. Então, o hobby que ele tinha, a preparação profissional que ele tinha, era assim como nós, né? Quando eu queria ser jogador de futebol. Então você ficava o quê? Treinando com bola em casa. Pegava a bola, ficava batendo pezinho, embaixadinha, etc. Ficava brincando com aquilo. Se você quer ser um artista, você começa a desenhar na folha de papel, etc. O professor Olavo, como ele queria ser cineasta, ele começava a escrever roteiros na cabeça dele. Então, tudo aquilo que ele via, ele criava mais ou menos um roteiro, fazia um take, olha, eu vou falar mais ou menos, a fala vai ser essa e a cena vai ser essa. Então, em um filme, tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que é falado ou comentado, se converte em uma cena, em algo que você precisa mostrar para aqueles que estão assistindo o filme. Então, independente de se o raciocínio for muito curto, muito profundo, ou o que quer que seja que você esteja escrevendo, isso vai precisar ser convertido em um processo visual, porque é isso que existe e exige-se de um filme. Se você não tem a parte visual, é como se você não estivesse vendo absolutamente nada. Não é como as pessoas antes que assistiam, né, entre aspas, um filme pelo rádio, né? E aí todos os dias tinha aqueles programas passando ali pelo rádio. Um filme não é somente isso, ele te mostra aquilo que está acontecendo. Então, ele ficou muito bom e muito habituado em transformar diálogos do seu dia a dia, pedaços de jornais, pedaços de livros, coisas que ele ouvia, coisas que ele via, em takes, enredos que tinham tanto a parte visual, mostrando, olha, aqui tem que aparecer isso, aqui tem que aparecer aquilo, quanto a ordem cronológica como isso aí acontecia. Então, essa experiência base é exatamente a mesma experiência que é vamos assim dizer, é o coração da sua capacidade de leitura para livros literários. Por que para livros literários? Porque no livro de romance ou no livro ficcional, como eu expliquei, isso já acontece naturalmente. Então, quando o Machado de Assis está lá descrevendo um cenário no Rio de Janeiro, você já está visualizando. E como todos nós já temos uma determinada imagem sobre o que é o Rio de Janeiro, se bem que quando o Machado descreve parece não ser no Rio de Janeiro, mas você já tem mais ou menos uma imagem. E alguns locais e símbolos daquele estado são ah, desde sempre, né? Você vai ler outros escritores que passaram por ali, então você vai conseguir visualizar aquilo ali com determinada facilidade. Sei lá, Baía de Guanabara ou tal ou qual morro, você dá às vezes uma pesquisada e você consegue visualizar aquilo ali com imensa facilidade. No livro de filosofia, o seu trabalho, ele é o trabalho também de um cineasta. Ele é o trabalho de um roteirista e que você precisa fazer por si mesmo, já que o autor daquele livro filosófico não tem por obrigação fazer isso por você. Ele não precisa somente te contar como foi a experiência dele, a conclusão, o raciocínio lógico, ou te ensinar tal ou qual tarefa, e também criar uma história para fazer isso. Se algum, se alguém fizer, bem, mas até hoje, de todos que eu li, ninguém fez. Entende? E até mesmo porque essas capacidades, às vezes, elas são antagônicas para aquela pessoa. Né? Você vai ler ali um livro filosófico e o autor está muito dentro do tema dele. E isso daqui não faz parte do seu universo, essa questão de roteirizar a coisa ou de visualizar a coisa. Por isso que tem jeitos diferentes aí de funcionar. Então, a base, pessoal, sempre que a gente está explicando alguma técnica, a gente tem um desafio, porque nós podemos explicar uma técnica em 5 minutos, em 50 minutos, ou em
5 anos, né? Eu vejo assim, eu estou na aula 168 do COF. Até hoje o professor Olavo está tentando explicar isso para os alunos. E uma coisa que eu gostaria de colocar dois dedos aqui de modelagem é o seguinte: você não pode entender uma técnica pelo lado de fora dela, sabe? Você não consegue entender aquela experiência que é o quê? É um padrão de comportamento. Pelo lado de fora, ou somente pelo lado lógico racional. Não basta você achar que compreendeu. Você precisa experimentar aquilo, experienciar aquilo. E como é que você experiencia essa experiência que a gente está aqui comentando? Você precisa pegar um livro e você precisa fazer exatamente o que ele está falando para poder fazer. E somente depois que você faz isso é que você entende de verdade como que isso daí funciona. Você precisa fazer isso com calma, não adianta fazer isso com pressa, de preferência em um livro que você tem um genuíno interesse por saber aquele assunto, e fazer isso com o máximo de fidelidade que você puder. Então, você pega qualquer livro que seja do seu interesse, abre, e quando você estiver lendo, você vai perceber que aquela informação ela está dada somente em um sentido linguístico. Até então é você e o texto, você e palavras, né? E uma grafia. Automaticamente, quando você passa a transformar isso em um filme na sua cabeça, isso começa a ganhar movimento, isso começa a ganhar um determinado sentido que estava dado no texto, mas não estava dado no texto ao mesmo momento. Por quê? Como o próprio professor Olavo já falou aí centenas de vezes, eu já vi ele falar nas suas aulas, não dá para você explicar tudo durante um livro. Ninguém consegue explicar tudo. Se você for pensar bem, um livro de 100 páginas poderia ter 10.000 páginas, sem nenhuma dificuldade. É só uma questão de até que ponto de profundidade e abrangência o autor vai querer lidar com aquilo dali. Então, assim, às vezes você vai pegar textos que são muito compactados, partes que são tão integradas e que estão com tantas camadas de conhecimento em uma única frase, que o seu trabalho imaginativo é enorme. O meu trabalho imaginativo, quando estou lendo essas coisas, ele é muito trabalhoso. Então, por várias coisas, eu tenho que largar aquele livro e voltar para ele, sei lá, semanas depois. Agora mesmo, eu estava estudando, estava lendo um livro que diz respeito à formação da Europa, até fiz um vídeo, fiz um outro vídeo porque achei uma experiência ali que para mim é muito significativa, mas eu tive que parar para poder estudar um pouquinho sobre Primeira Guerra, sobre Império disso, Império daquilo, para poder compor alguma questão imaginativa e conseguir voltar para o livro e fazer do livro aquilo que a gente tem que fazer. Então, assim, principalmente nós, né, que somos brasileiros, se a gente tem um rompimento de conhecimento, se na própria cultura não tem essa facilidade de conhecer as coisas que todo mundo sempre soube, ok? Nós vamos precisar reconstruir isso aí pouco a pouco. Isso vai ser mais trabalhoso para a gente, porque a nossa régua está mais baixa. E se a nossa régua está mais baixa, o nosso esforço individual tem que ser mais alto. Então, essa reconstituição imaginativa, ela passa a te colocar em comunhão com os saberes de outros tempos. Coisas que talvez já estivessem muito fáceis na cabeça e nos contatos culturais e comuns do dia a dia. Então, às vezes, uma coisa que era de senso comum, que todo mundo sabia, para a gente não é mais. E a gente vai ter que recuperar isso daí. E isso tem que entrar no seu processo imaginativo. Então, o que que a gente vai percebendo é, você que vai fazendo isso, é que ao longo do tempo a sua imaginação ela vai ficando mais com os poros mais abertos e você vai conseguindo entender determinadas coisas que já está no seu universo de estudo, não tudo, claro, mas aquilo que está no seu universo de estudo você já consegue entender de uma forma mais imediata. Por quê? Porque agora você tem imaginação que te faz transpor aquilo que você está lendo, transpor aquilo que está acontecendo na sua frente em um determinado símbolo coerente que te faça realmente decodificar aquele acontecimento, ok? Então a gente pode falar aí em outro vídeo, em outro tipo de modelagem sobre essas experiências de entendimento.
das coisas que acontecem ao nosso redor. Mas, colocada em termos, né, curtos, a técnica filosófica, né, de leitura do professor Olavo de Carvalho, ela consiste basicamente em você se tornar um cineasta de livros. Você precisa fazer uma filmagem daquilo na sua própria mente e ir criando aquilo na sua cabeça. Um ponto, um adendo aqui só para a gente poder finalizar é importante você fazer isso com o livro que você está lendo de uma forma ordenada, de uma forma cronológica, porque assim como um filme pode ficar muito confuso se você pular determinadas partes, né? E se você deixar, ou se você pegar o filme pela metade, da mesma forma você não consegue fazer uma reconstituição coerente de uma coisa que já está compactada se você pular ordens em sua cronologia. Então, se você estiver cansado, para, vai ler outra coisa, vai fazer outra coisa, vai. Enfim, depois você volta. Se você não tiver entendido, para, você vai ter que voltar e voltar e voltar e voltar e voltar. Aquilo dali. Ainda que você avance, aquilo ali vai ficar como um ponto oculto para você, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que isso aqui ajude vocês de alguma forma. Se sim, que bom. Até logo mais. Tudo de bom.